jeito que ela começou, gente. Hi, guys. Eu queria falar com um sotaque britânico, porque hoje a gente tá com uma celebridade aqui internacional. A Rainha Elizabeth. Brincadeira, não. Cara, seja bem-vinda a mais um Durham Hangout. Bem-vindos, galera. Você tá feliz, Rafa? Eu tô muito feliz. Eu sei que você tô tá feliz. pronta pra ouvir as histórias. Não, mas eu sei que você tá feliz. Sabe, eu porque ganhei você ganhou uma botinha chique do nosso convidado. Trouxe de lá de onde? De lá da Inglaterra, a terra da rainha agora, a terra do da rei, Dr. né, no Martins. caso. Mas é isso, seja bem-vindo a mais um Durham Hangout. Cara, esse hangout vai ser legal demais. A gente sabe que no Durham a gente tem muita cultura global. É verdade. O reino de Deus é global, né? Então a gente trouxe esse nosso amigo que é brasileiro, já morou em Portugal, agora tá morando na Inglaterra. E, cara, vocês vão saber um pouco mais dele hoje aqui. Mas se prepara. Hã? É, isso. E também, nossa, eu esqueci o que eu falo. É isso, é ele mesmo, é essa pessoa mesmo. Vamos direto, então, pro Pedro Neto! E aí, família? Cara, eu tinha uma coisa muito boa pra falar dele aí. Você me confundiu, desculpa. Não, era muito bom, eu sei que era muito Ou bom. o Espírito Santo que colocou a mão no seu ombro e falou assim... Pedrão, Agora seja eu vou bem-vindo, lembrar, mano. vou lembrar. Cara, prazer, cara. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você não conhece o Pedro Neto, você vai conhecer hoje. Se prepare, senta aí e escuta, porque tem muita história. E ele agora conta com cada história. Esse jeitinho dele mais tímido. Vou me soltando aos só pouquinhos. parece. Demora. De verdade, mora solta, né? 5 minutos só. Pedrão, cara, como a Rafa falou, obrigado por você ter vindo. O cara veio lá da Inglaterra, só pro Hangout, brincadeira. Ele tá com uma equipe aí de missionários, de liderança da igreja que ele faz parte, lá em Leicester, na Inglaterra. Exatamente. Estava lá também recentemente. Mas o Pedrão tá aí com a gente. E, Pedrão, cara, conta pra gente quem é Pedro Neto, de onde veio, onde começou. E a gente vai navegando nessas águas aí. Então, Pedro Neto é meu nome artístico. Porque meu nome é brincadeira. Você é primo do Felipe Neto, né? Não sou. Todo mundo fala isso. A gente queria inventar essa lenda, mano. O cara é primo do Felipe não sou. Neto. Pedro Neto vem do meu avô, que é Pedro Afonso. E eu sou Pedro Afonso Rezende Neto. Nome familiar aí. Seu pai chama Pedro? Não, meu pai chama Sandro. Então só pulou, né? não, pulou por algum motivo. Ai, por isso que ficou Neto. Exatamente. E sou o único. Não, e tem mais Pedros na minha família. Aí tem Pedro Afonso Rezende Júnior e tem Pedro Afonso Rezende Filho. Acabou também, não tá mais fazendo mais eu nada. acho que não dá mais nada. Eu vou pôr o Pedro Afonso Rezende o segundo pro meu filho. Nossa, The second. O cara é britânico. It's very important. Cara, Pedro Neto, 30 anos de idade, casado com Ana, muito feliz. Trabalho para a igreja anglicana, se você não sabe, a gente vai falar sobre isso, vai ser bem legal. Estou na Inglaterra há 8 anos, vivi uma temporada fora do Brasil já, estou fora do Brasil há mais de 20 anos. Caramba. E trabalho para uma igreja chamada Holy Trinity Leicester, estou de mudança para me tornar o pastor assistente da Imprint London, que é a equipe que está aqui comigo hoje. E eu lidero uma coisa que se chama New Wine England, que são 2.300 igrejas. Eu faço o oversee de toda a parte de adoração. Pouca coisa, né? Um pouquinho de trabalho, muita rota. Parece muito legal assim, mas é muito trabalho de papel para fazer no escritório. O que eu acho legal, eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que ele ia hoje também contar o que Deus está fazendo lá na Inglaterra. Na Europa, na Inglaterra. Gente. Porque eu sei que ele tem viajado também pela Europa, tem visto muita coisa que Deus tem feito. E às vezes daqui a gente não tá vendo, né? Dá. Porque lá as redes sociais também é diferente, né? Exato. O jeito que funciona. A cultura é muito diferente, porque aqui no Brasil tudo é para ser visto, né? Sim. Qualquer coisa, eu achei muito legal aqui. A gente tá fazendo um momento de oração hoje e a galera tá orando pelo meu time e tinha telefone no ar. Por quê? Porque a galera quer testificar o que tá acontecendo, né? Lá é muito diferente, porque nós não somos de tirar o telefone para filmar um momento de adoração, um momento de oração às vezes, também. culturalmente, eles nem gostam, né, Pedro? Cara, eu não gosto de reclamar. Exatamente. Eu fui lá numa igreja, nas igrejas tem um lugar que assim, é Free Picture Zone. Exato. Então assim, se você quiser Senta na adorar zona. num lugar onde você não vai aparecer, você vai pra essa Total. Free Picture Zone. Se você Tá de tiver sacanagem? De verdade. Tipo assim, pensa, na parte central da nave da igreja é o Picture Zone. Então ali você vai aparecer, Total. cara. Se alguém tirar foto, tudo tipo bem. assim, você vai Total. aparecer nas fotos. Se você quiser adorar ou, tipo, participar do culto, mas se não aparecer em nenhuma mídia, você vai pro Free Picture Zone. Olha que doido. Gente, e olha que louco, chocada, não na sabia. nossa igreja tem uma coisa que ainda é muito mais louca, que você só pode tirar fotos de pessoas adorando se elas estiverem de costas. A gente não pode tirar de frente, por causa dos direitos delas. Então, tipo, é algo assim que é um pouco Eu acho dramático. interessante, mas eu acho legal também, assim, volta para um lugar, tipo, é aquele momento também, Total. às vezes não é a sensibilidade de você saber a hora de filmar e Total. tirar uma foto, né? Porque tem hora Total. que não é hora de fazer Não, isso. Também. total. Mas também tem a questão cultural. Total. É isso que, cara, assim, gente, vou falar um negócio pra você. Você que é crente. Mano, por favor, faça uma viagem missionária. Cara, muda a vida Sabe de por todo quê? mundo.
Primeiro que toda viagem missionária eu chamo de algo que vai... É uma manutenção da tua fé. Total. Sempre, independente de onde for. Mas também te peço, faça uma viagem missionária fora do Brasil. Não precisa ser só Europa, qualquer lugar. Na América Latina aqui, começa com a América Latina e você vai se apaixonando. Porque toda vez que você vai para um outro lugar, você conhece uma outra igreja Total. que faz parte da mesma igreja. É a cristandade que a gente estava até falando Lindo, hoje. cara. Que é a mesma igreja evangélica pentecostal no Brasil, que é o Dunamis carismático, mas aí você tem essa igreja anglicana, aí você começa a descobrir, cara, que lindo, é uma maneira. Então é muito Legal. louco. Cara. Mas, Pedrão... E missão não é só pra África, tá, gente? Isso, Lembrando. isso, missão... Mas, ô Europa Pedro, também. onde que começou essa sua parte ministerial, assim? Cara, é Por quê? lindo, porque isso é uma história muito longa, porque aos 3 anos de idade, meus pais, eles decidiram me doar à igreja. Então a minha mãe, ela teve um momento de oferta, cara, e a minha mãe Te não botou tinha no dinheiro. gasofilaço. Literalmente, ela me pegou e me levou pro altar e falou pro pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ofertar meu filho. E o pastor ficou, o que isso quer dizer? Ela assim, eu quero que ele seja treinado aqui. Então, desde muito pequeno, eu fui sempre muito envolvido na igreja. E aí, caramba, cara, foi literalmente assim. E aí eu falo, às vezes eu até zoo com a equipe, eu falo assim, cara, eu sou escolhido, galera. Tipo, na brincadeira, porque, cara, realmente foi, minha mãe me colocou lá e eu não tive tempo. Eu não era criança que jogava bola, eu era criança que tinha que ficar lendo a Bíblia, escrevendo música, ou aprendendo a tocar instrumento, foi sempre assim. E aí, aos 15 anos de idade, eu entrei pra uma banda que chamava Levita da Casa, né, em Portugal. Essa época era a época que Portugal tava num momento de adoração, assim, muito louco. Eu acho muito bonito que eu tava conversando isso com o Veiga hoje. O que a gente vê acontecendo aqui hoje é muito poderoso, cara. É muito lindo. Igual eu vi na conferência do Dunamis, que momento maravilhoso, cara. Mas eu lembro que em Portugal, em 2006, 2005, na época Cirilão, David Keelan, eles iam lá, cara, e era um mover de Deus assim sobrenatural. A gente via coisas incríveis acontecendo naquela época, só que a gente não tinha rede social também, cara. Se a gente tivesse também, não ia rolar bem, porque a gente não sabe fazer direito. Essa é a verdade. Então, naquela época a gente começou a viajar bastante. Nós viajamos em todos os estados de Portugal, cara, durante 10 anos. Durante 10 anos a gente fez isso assim. Tanto que hoje em dia, quando eu volto, até quando eu tô com o Dudu e tal, com a galera, muitos pastores lá conhecem a gente dessa época, de tudo que a gente criou lá durante esses anos todos. Lindo. Então foi assim que começou. Começou nessa... Você nunca pensou em fazer outra coisa além de ministério? Não, e essa é a parte engraçada. Meus pais sempre me falaram, você vai fazer o quê? Eu falo, cara, eu vou trabalhar pra igreja. Essa foi sempre a minha vida. Desde pequeno eu sempre Seus pais falei. são pastores? Não, eles não trabalham para igreja de nada. Meu pai já foi bastante envolvido como líder de obreiros, então minha mãe sempre foi líder de jovens, líder de equipe de adoração, mas nunca foi assim a pastora. Agora a minha mãe tá plantando uma igreja em Leicester. Agora pela primeira vez. Uau. Então é algo assim, e é algo bem legal, porque agora com a experiência eu consigo ajudar ela, tá ligado? Eu consigo chegar e falar, mãe, eu acho que isso aqui não vai dar certo. E ela é bem assembleiana, tá ligado? Então eu tenho que chegar e falar, mãe, eu acho que assim não vai dar certo dessa forma. Porque a forma que ela quer fazer, às vezes, não vai funcionar lá dentro. Mas aprendendo, a gente tá um ensinando o outro. E essa tua... Então você falou que você nunca... Pra você sempre foi ministério. Sempre foi, a vida sempre foi essa. Até a tua faculdade, os cursos que você foi fazendo. Eu fiz foi pra isso. Exatamente. Eu fiz produção musical. Foi essa parte que eu estudei. Então eu sou produtor musical e, cara... Sempre com o foco de ajudar a igreja. Sempre como é que a gente pode expandir isso. E aí, com o passar dos anos, as coisas foram se alinhando. Tipo, eu entendi por que cara, eu não jogava bola e quando eu era pequeno eu ficava tanto tempo aprendendo algumas coisas que eu achava irrelevantes naquela época. Hoje em dia, eu vi o Theo falando uma frase há muito tempo atrás que era: a gente vive o não de alguém. Alguém falou não e eu tô vivendo o não de alguém. E eu acho muito que é isso, cara, porque muita coisa que eu vivo hoje em dia não é porque a gente é especial, que, cara, eu sou melhor que ninguém. É mais porque a gente tá disponível e a gente foi treinado durante todos esses anos. Até hoje eu tava ouvindo o Theo falar e eu tava, cara, é muito verdade. A gente tá jogando esse jogo do longo termo. E pra jogar um longo termo é realmente... Cara, o que eu tô fazendo agora talvez pareça algo tão irrelevante, tão pequeno, mas é uma semente que vai virar uma árvore lá na frente, tá ligado? Então é só vendo isso acontecer e a minha vida foi toda assim. Aí eu vou começar, daqui a pouco eu vou começar a contar como é que eu entrei na igreja anglicana, cara, e aí faz tudo sentido. Você fica assim, cara, esses anos todos aprendendo isso, aprendendo aquilo, pra chegar um dia numa igreja que ia estar precisando dessas qualidades nesse momento. E foi assim que começou. Como é que foi a sua primeira, então, o primeiro passo que era Portugal? Você estava no Brasil... Foi sozinho pra Portugal? Você essa pergunta? Fui com meus pais. Meus pais mudaram pra lá em 99, 2000. Mas foi o quê? Trabalho ou já ministério? Não, meus pais, eles tinham... Meu pai, ele teve uma vontade, ele tinha muita vontade de ir pros Estados Unidos. Não estava dando certo. Sempre que ele tentava, o visto era negado. E ele queria muito sair do Brasil, cara. E meu pai, da família dele toda, como filho, ele é o único que queria sair do Brasil. Queria. E aí ele viu Portugal. E ele falou, vamos pra Portugal. Então meu pai ficou lá 6 meses. E, tipo assim...
pra mim, hoje em dia eu sou português, né? Brasileiro e português. E eu vejo o quanto os sacrifícios dos meus pais abriram tantas portas. Porque, cara, até para trabalhar na igreja anglicana foi o sacrifício do meu pai que abriu essa porta. Pra gente, exatamente, da nacionalidade, tudo isso. Então são muitos pequenos detalhes que fazem acontecer o que a gente vive hoje, tá ligado? Então, e aí foi você assim. foi pra lá? Fui pra lá, fui pra Portugal. Cheguei lá, eu conheci um líder que chamava Israel Vieira. Chama ainda, né? Não tá morto. Israel. Muito bom, cara. E ele me pegou pra cuidar mesmo. Falou assim, cara, eu quero que investir em você como ministro. E ele passava, ele foi um cara que me ensinou tudo sobre oração, sobre sobrenatural. Eu era uma criança que eu ficava do lado dele e ele falava, o que você leu na Bíblia hoje? Eu falava, não sei. Ele falava, você vai ler Tiago. E ele me fazia ler Tiago e eu só podia tocar se eu soubesse resumir todos os capítulos de Tiago. Então ele fazia isso comigo. Então era essa forma. Todo o culto acabava e eu fiquei por anos e anos, arrumando os cabos do violão dele. O culto acabava, eu esperava assim, ó, o pastor dava a bênção, amém. Eu saía, ia lá, ele ia conversar com as pessoas, eu pegava o violão dele, limpava, colocava na caixa, colocava os cabos. Então foi, e cara, eu fiz isso durante muitos anos. E aí quando eu tinha 12 anos, ele falou assim, eu acho que tá na hora de você entrar na equipe de adoração. E eu falei, 12. Eu já cantava, já tocava alguns instrumentos, e ele falou, eu acho que tá na hora de você entrar. Falei, vou tentar e tal. Tentei, primeiro ensaio, entrei, fiquei na equipe de adoração. Aí um dia, cara, isso é a parte louca. O baterista faltou. Tem sempre o baterista que falta, né? Sim. Baterista de quarta-feira, você que falta o culto. Só pra você. E aí o baterista faltou. Cara, e eu sempre tive muito senso de ritmo. E eu sentei na bateria, cara. Isso é meio comédia. 14 anos. Sentei na bateria e eu toquei sem nunca ter tocado. Só que quando eu sentei atrás da bateria, eu descobri que a bateria tinha um pedal. Que eu não sabia, eu pensava que era só mão. E aí eu fiz o ritmo com a mão, e aí um baterista olhou pra mim, que era o Israel também, ele falou, esse menino tem jeito pra trocar, cara, vou ensinar ele. E aí ele começou a me ensinar, e aí disso... Sempre começa na bateria, achei engraçado. E todo mundo vira pastor no final. A bateria... Mano, eu era baterista. Tá vendo? Cara... Olha o que Deus faz na vida da gente. Gente, você baterista, tem futuro. Eu 8 anos de bateria. O Theo era baterista. Cara, é isso. É porque é o ritmo dos céus. Uau. Entendeu? Profetizando nos tambores. Isso aí, os tambores que, né, da adoração ali, que iam à frente dos levitas. Cara, criou uma teologia da bateria. Velho. Vamos escrever um livro sobre isso, cara. Vamos. Isso vai ser best-seller. Eu conheço já. 4 ventos, por favor. ChatGPT. Escreva um livro sobre bateria e o reino de Deus. Exato. Sabia que eu tô escrevendo um manual para worship leaders, que é Manual do ChatGPT. E, cara, eu escrevi lá vários problemas da igreja local e ele me deu 10 soluções para cada problema. E, gente, é melhor que muito livro que eu já li. O ChatGPT é bizarro. Não, eu quero ver. Depois de uma vez que você entra, eu mostro pra vocês aqui no final hoje, no telefone, vocês vão morrer de rir. E é muito bom, cara. Mas aí você descobriu a bateria? Descobri a bateria, comecei a tocar na igreja, tudo de boa. Aí o Israel começou a viajar muito, ele viajava muito a Europa. Ele era brasileiro ou português? Ele é brasileiro. Ele é um brasileiro. Cara, ele tem um testemunho assim, não quero também entrar muito na história dele, né, que um dia ele vai contar isso. Mas ele é um cara que veio de Criciúma, se envolveu muito nas drogas quando chegou em Portugal. E, cara, Deus libertou ele da noite pro dia. E ele entrou, assim, profundamente na palavra. E hoje em dia, até hoje, ele é uma das maiores referências em Portugal. Assim, é um cara, assim... Demais. É um pai espiritual para muita gente. E tanto que, hoje em dia, eu toco na igreja de pastores que se converteram em ministrações que a gente foi junto. Nossa. Coisa louca, tá ligado? Demais. Na Europa a gente viaja. Eu tive algumas igrejas esse ano ainda, que o pastor... Eu lembro quando o pastor se converteu em alguma ministração que a gente estava junto lá. Então é coisa, assim, muito louca. E aí comecei a tocar com Israel, a gente começou a viajar muito. Cara, a banda, assim, começou a viajar, tocava muitos congressos. Aí começou a acontecer uma coisa em Portugal que chamava Aviva Jovem, que era várias Assembleias de Deus. Eu era da Assembleia, viu, galera? Usava terno e gravata. Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Jesus. Assim? Não, era Assembleia de Deus mesmo. E aí, cara, eu comecei a viajar muito, porque eles faziam muitos congressos, né? A gente começou a tocar muito, viajava. E nessa história toda, quando a banda tava no melhor, assim, na melhor fase, eu sinto Deus me falar, tá na hora de parar. E aí eu falei, não, Senhor, acabou, dormi em tanto posto de gasolina, dormi em tanto lugar ruim, e agora quando a banda tá bem, exatamente, agora que as coisas estão ficando encaminhadas, o Senhor me impede de parar. E Deus falou claramente assim, eu lembro disso até hoje. Eu trabalhava com aviões, outra história, gente. Eu pintava aviões. Mano, a Europa é muito doida, tem uns trabalhos muito diferentes. Eu trabalhava como pintor, eu pintava avião, exatamente. Eu era pintor de aviões, eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Pintor de avião. Pintor de aviões. E aí, cara,
O Senhor me falou assim, tá na hora de parar. E eu, da noite pro dia, eu cheguei na minha esposa e falei, Ana, a gente vai sair daqui. E o Senhor, ele falou uma palavra muito clara. Ele falou assim, você vai sair de Portugal e eu tô te levando pra uma terra de rei e rainhas. Mas ele não me falou onde era. E aí, gente, é quando a coisa fica louca. Por quê? Eu tinha 2 amigas em Portugal, que são minhas amigas de infância. Eu fazia babysitting para uma delas. E essas 2 meninas se mudaram para Leicester. Agora a melhor parte. Os meus pais, eles se mudaram para Leicester. E os meus pais divorciaram. E o meu pai foi embora para os Estados Unidos. E a minha mãe, exatamente. E a minha mãe ficou sozinha em Leicester. E aí Deus me deu essa palavra. E eu me mudo para Leicester. Eu vendo tudo que a gente tem. Eu e minha esposa, a gente decide total. E eu lembro de vender e falar assim, e eu sinto que esse dinheiro não pode ficar para nós. E a gente tem que ir embora. E ela assim, ok. Minha esposa é muito louca. Ela falou assim, se é de Deus, vamos. E aí ela falou, eu também sinto que tá na hora da gente mudar. Então fui. Você nem lembrava da palavra, você foi por causa da sua mãe. Não, aí essa palavra, ela saiu no momento que eu descobri, uma semana antes que eu descobri que meus pais iam se divorciar. Uma coisa assim. Uau. Foi muito assim, um perto do outro. Aí eu chego na Inglaterra, eu cheguei dia 31 de novembro de 2015. Eu comecei a trabalhar dia 1 de dezembro de 2015, pintando carro. Pintor de avião. Pintor de avião. Aí eu comecei a pintar carro. E aí, essas minhas amigas que tinham se mudado de Portugal, elas foram numa igreja, que era uma igreja anglicana. E ela me mandou mensagem assim, Pedro, achei uma igreja que é a tua cara. Eu falei, minha cara? Tal. E eu fui, cara, e meu primeiro culto na igreja anglicana foi o culto do Chris Tingle. Não sei se você sabe o que é o Chris Tingle. Chris Tingle é um culto que representa o Natal, e ele é para as crianças. Há muitos anos atrás, um vicar, que é um pastor de uma igreja anglicana, ele quis explicar para as crianças o que era o Natal. E aí ele pegou uma laranja, e a laranja representa o mundo. E ele pegou uma vela e pôs em cima da laranja, e falava, e a vela é Jesus. E aí ele colocou vários doces encaixados nessa laranja, e ele falava, isso aqui são todas as coisas boas que Jesus traz para nós. E ele amarrou uma fita vermelha no meio da laranja e falava, mas esse é o sangue de Jesus derramado por nós. E era só uma simbologia para explicar para as crianças o que o Natal era, que não era Papai Noel. O fogo da vela é o Espírito Santo e a cera vai derretendo. Olha a loucura. Tipo assim, eu chego de uma Assembleia de Deus, numa igreja onde eles estão distribuindo velas numa laranja e que estão cantando o hino de Natal, que é, cara, eu fico, o que tá acontecendo? Irmão, exatamente. E a galera entregando isso, e eu lembro de olhar pra menina e falar, cara, eu acho que a gente tá numa seita. Isso aqui não é uma igreja. E eu falei, eu acho que isso aqui é uma igreja cristã. Ela, é assim, eu tenho certeza, já vi eles falando em línguas. Eu falei, mira, acho que não é, acho que tem alguma coisa errada. E aí, quando eu tava saindo dessa igreja, nesse culto, um velhinho do nada chegou pra mim e falou assim, você parece que você é músico. Eu falei, sou. Aí ele falou assim, olha, aquele rapaz ali na frente no palco, ele é o pastor de música aqui na igreja, tá bom? E virou as costas e foi embora. Literalmente. Eu fui embora, cheguei em casa, entrei no Facebook, na época de Facebook, assim. Sim. Aí eu mandei mensagem pra esse cara, achei ele no Facebook e falei assim, cara, tudo bom? Tô desesperado, preciso de uma igreja. Tô me sentindo muito mal, cheguei na Inglaterra, tô aqui há 3 semanas e eu preciso congregar, cara, eu preciso estar envolvido, eu quero muito servir alguma igreja. Se a sua vida era isso, cara, e eu tava ficando desesperado, cara, eu tava ficando desesperado porque eu saí daquela rotina onde eu viajava muito, a gente viajava quase 40 semanas por ano. Então, eu viajava o tempo inteiro ministrando, e agora eu cheguei num país onde eu não fazia nada. Eu trabalhava e ia pra casa. E aí eu comecei a ficar assim, muito entediado, muito entediado. Mandei mensagem pra ele, e ele falou assim, vem aqui na igreja, quero te conhecer. Quem é você? Eu falei, eu sou o cara do coque do samurai, tá ligado? Fiz um coque do samurai e fui pra igreja. Cheguei lá, o cara falou literalmente isso pra mim. Olha, você é baterista, né? Olha, eu não te conheço, mas o meu baterista, a gente tá participando de uma competição aqui na cidade. E o meu baterista não vai poder ir. Você pode tocar? Eu falei, posso. Ele falou, me mostra se você sabe tocar. Eu falei, que música? Ele me mandou uma música, tirei a música, toquei ele assim, tá bem, você vai tocar com a gente. Cara, aí de tocando em igrejas, em muitas igrejas, do nada eu apareço tocando num pub cheio de metaleiro. Through the fire and flames. Galera muito louca, assim. E aí, cara, chego lá pra tocar. A banda passou a primeira edição. Era uma competição de bandas da cidade. Tinha 50 bandas. A gente passou a primeira... Olha que louco. E hoje eles são Arctic Monkeys. A história do Queen. Não, a gente é Coldplay. É Coldplay. Não, mas é porque eu tava lembrando do filme lá, do Bohemian Rhapsody, que ele... Primeiro ele trabalha no aeroporto. Aí, ó, do avião. É verdade. Aí depois ele vai lá no bar. Fred ele Mercury, canta lá no bar. Olha, vou deixar só o bigodão aqui. Aí nessa história... Só que ele foi pra um caminho ruim, né, gente? Deu mal na vida. Exatamente, eu fui pro anglicano, que é muito bom. É muito bom mesmo. Tava onde? Esqueci. Aí você foi pro cara Aí a gente passou a primeira fase.
Aí, na segunda semana, o baterista pegou raiva de mim e falou, eu não vou tocar mais pra essa banda. Porque esse menino chegou aí do Brasil, se tornou uma oportunidade pra ele. Fui tocar com ele a segunda vez, passamos mais uma. Passamos a terceira fase, quarta, cara, chegamos na final. Chegou na final, fui lá, tava pronto já. Vocês contra o Ed Sheeran. Não, cara, era tipo assim, era 4 bandas, mas eram 4 bandas assim, uma das bandas os caras até viajam bastante lá. Caramba. E aí, cara, tava tocando, só que musicalmente a nossa banda, os caras por acaso eram muito bons, só que o baterista deles era um carinha assim que não tava lá ainda. Você chegou no... Não, e eu tava afiado, imagina, eu tocava durante muitos anos, e eu tocava 40 semanas, eu tinha já alguns patrocínios, então tipo, a gente... Irado. Não, e o Pedro toca bem. Tem vídeo do Pedro tocando. Ó, tu tava na igreja que eu tava tocando? Sim. É verdade, meu Deus, Aí, agora ele eu me senti viu. mal, hein? Então ele Pressão. Eu vi o Pedro tocando, liderando oração, tocando violão. Meu Deus, ele veio Tocando fazendo bateria. tudo. Tocando E bateria. pandeiro, e Caramba. pagodizando. É que eu sou pagodeiro. Isso é outra história. Aí, ganhamos a vai lá. competição. A gente ganhou essa competição, loucura e tal. A minha esposa já estava na Inglaterra comigo, porque quando eu fui, eu fiquei 2 meses sem ela lá. E aí ela ficou com a gente. Ganhamos a competição, a gente assinou um contrato com o estúdio. E aí, eu deixo de trabalhar com carros para trabalhar com o estúdio. E aí eu começo a trabalhar no estúdio. Pá, pá, pá. Gravando para muita gente, tô gravando. Um dia, o meu worship pastor, que era o pastor de oração na igreja, chegou para mim e falou assim, cara, eu tô indo embora da igreja, eu tô indo para uma outra oportunidade, e eu sinto que você deveria aplicar. E eu falei, cara, não, eu tô bem agora, eu já consegui aqui entrar na área da música na Inglaterra. E para nós músicos, cara, quando você consegue entrar numa área assim de música, ainda mais na Inglaterra, que é um país que tem uma cultura musical muito grande, cara, fica muito fácil. Você fica assim, cara, consigo tirar meu salário bem aqui, consigo sustentar minha casa, ficar muito bem e tô fazendo o que eu amo, que é tocar. Então eu tava muito tranquilo, eu falei, não, cara, obrigado, tô de boa aqui, não quero ir. E aí eu fui dormir, cara, e quando eu fui dormir, Deus me lembrou aquele sonho que ele tinha me dado, aquela palavra que ele tinha me dado. Eu te dei uma chave de reis, eu te dei uma cidade de reis e rainhas. Só que aí, Deus me dava uma chave nesse sonho, ele me dava a chave de Leicester, que é a cidade. Só que eu não tinha sacado ainda, porque no sonho era Leicester, L-E-S-T-E-R, tá ligado? Como se fala, Como né? se Não fala, como se escreve. porque Leicester não se escreve assim. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, acordei, cara, fiquei, não dá. E aí eu fui aplicar pro trabalho. Escrevi uma carta, porque lá na Inglaterra, para aplicar, você tem que mandar uma carta primeiro, e aí depois você manda uma carta e eles veem a sua história, você pode aplicar pro trabalho. É um pouquinho diferente. Tipo uma caixa de recomendação. Resume, como é que é o nome Sim. disso? Tipo o seu currículo. Exatamente. Só começa com... Só começa com uma carta. Aí fiz isso, e o pastor da igreja, o nome dele é John McKinley, agora ele Mas tá em tem outro que falar do projeto, John. eu vou falar, cara, vocês vão Ele amar. é Ele é um a história cara da igreja. muito louco. E o John falou assim, vem cá, vamos bater um papo, quero sentar com você. E eu nunca tinha conversado com o John, eu só tocava na igreja. E durante esse ano todo que eu toquei na igreja, eu só toquei bateria, porque era o que eles precisavam. Eu não queria servir nenhum tipo, eu vi eles fazerem muitos erros no worship team, só que eu não queria me meter, porque eu falei, cara, me deram a batera, você vem na batera. E outra coisa também, quando a pessoa que geralmente toca mais instrumentos, quando você começa a dar opinião, parece que você quer saber mais que todo mundo, né? E eu fiquei, não, cara. Ele quer. Eu falei, não. E geralmente tem aquela fala, quem toca tudo não toca nada. Então eu falei, não, vou ficar na minha quietinho, que eu não falei nada. E aí o John chegou pra conversar comigo. E aí eu sentei pra conversar com o John, e ele começou a falar assim, cara, você é um worship leader, você toca isso, você toca vários instrumentos, né? Eu vi que no seu currículo você toca várias coisas. Eu falei, toco. E ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, e Deus te deu um sonho. Aí eu falei, isso não estava no meu currículo, né? E ele assim, Deus te deu um sonho que ele te dava a cidade de Leicester. E ele te chamou para um país de reis e rainhas. Aí eu olhei para ele e falei, ué. Que bizarro. Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, e ele começou a falar o que Deus ia fazer na minha vida nos próximos 10 anos na Inglaterra. Falou, você vai fazer isso, você vai liderar isso. E eu comecei a ficar assim, cara, que louco. Eu falei, como? Ele falou assim, não, é que a gente tem um profeta de ofício aqui na igreja, chama Simon Breaker. E ele falou pra gente que você ia aplicar e a gente tem que tirar o trabalho. Literalmente assim. Então você já chegou lá com o trabalho. Não, tipo, eu fui pra entrevista e eu já saí de lá com o trabalho. Foi literalmente assim. Aí ele me ligou 2 horas depois da entrevista e falou, Pedro, eu quero te falar que o trabalho é seu. Você tá aprovado. E ele falou, amanhã no meu escritório às 8 da manhã. E o processo de visto, como é lá? Eu não precisava porque eu cheguei antes do Já era Brexit português. e eu era português já. Então, Antes como do eu era Brexit. português, eu não precisava de nada. Agora, com o Brexit, tem umas burocracias, mas mesmo assim ainda não precisa. E aí, cara, da noite pro dia, eu comecei a trabalhar como worship pastor, só que eu nunca tinha sido worship pastor, era o baterista que ministrava, cara, a gente ministrava muito, eu orava pelas pessoas, fazia tudo, só que eu não tinha uma responsabilidade sobre uma equipe inteira, não tinha mesmo, e eu era muito feliz sem ter essa responsabilidade, porque eu também não entendia muito o grande papel do worship leader, cara, porque a gente que faz hoje em dia, a gente entende, cara, é muito mais do que só ir ministrar, Só né? liderar a Tem adoração. muito mais coisa envolvida. Tem a parte pastoral toda, tem a parte
funcional toda de trabalho. E, cara, eu já entrei na equipe de adoração e já tinha 40 músicos já. Então, já era um time já grandinho pra trabalhar. Trabalhando com eles... Fala. Foi uma revolução lá, né? Tipo, cara, essa é a parte louca. Eu cheguei, eles montavam e desmontavam todos os instrumentos todo domingo. Só eu perguntei... Mas o prédio deles. É, o prédio deles. Eu perguntei, mas por que a gente faz isso? Ah, é porque se alguém morrer, a gente tem que fazer um velório. Eu falei, mas alguém morreu? Não, então por que a gente tá desmontando? Não, você tá de brincadeira. Eles desmontavam toda semana em caso de alguém morrer pra fazer um velório. Essa era a mentalidade. Não pode ter instrumento no velório. Não, tinha que tirar tudo do palco. Aí eu falei, mas galera, quantas pessoas morreram nos últimos 3 meses? Uma pessoa. Eu falei, e a gente desmontou então, em 12 domingos, todos os equipamentos do palco, por causa que a gente tá esperando que pessoas morram. Eu falei, não faz sentido. Eu falei, cara, não faz sentido. Então a gente vai mudar isso. Aí a gente mudou isso. E aí tinha muito a cultura antiga da igreja era um worship leader e várias pessoas BVs. E cara, quem me conhece de perto sabe que eu não é nem conversa, eu não sou a pessoa que vai lutar pelo palco. Cara, beleza, quero fazer, me dá a oportunidade, faço. Não dá, tranquilo, passei. E nisso daí eu falei, cara, não tem como a gente investir em pessoas se a gente não parar pra realmente investir em pessoas. E eu sentei com os worship leaders e falei, quem aqui quer ser worship leader? E aí todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo, eu quero. E aí eu comecei a sentar com eles e entender quem que realmente poderia. Nesse processo, como eu tava aprendendo também, eu tava fazendo e aprendendo, o John McKinley, que era meu líder, ele começou a me ensinar como era o processo dele de cuidar de pessoas e de cuidar de organizações. O John, ele é um cara que ele trabalhava numa multinacional, ele é um dos maiores managers de uma empresa de carros da Inglaterra, e Deus chamou ele para ser um vicar. Então ele desistiu disso e foi trabalhar para ser vicar de igreja. Legal, só abrir um parênteses. Sim. Na igreja anglicana, então, não tem esse papel do pastor. Exatamente. Vicar, é o vicar. Né? O vicar é a autoridade. Vicar, né? Então, seria o pastor é o vicar, aí o pastor de jovens é o vicar associated. Exatamente. Né? Então, só pra galera sacar. Exato. Que a igreja anglicana, ela é uma igreja protestante. Exatamente. Assim como Assembleia de Deus, qualquer outra. Mas ela tem essas peculiaridades, a igreja oficial da Inglaterra e tal. Então é importante. E temos, temos algumas regras também que a gente vai falar que a gente tem que seguir, né? Que a gente vai chegar nas histórias de Santa Ceia e tudo isso. Por favor, conta, quero muito. Que é muito legal. E aí o John começou a me explicar como é que funcionava tudo dentro da igreja anglicana. E uma coisa que ele me falava é o quadrado da liderança. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é, o quadrado da liderança, eu faço, você vê. Ah, sim. Né? Depois eu faço, você ajuda. Depois você faz, eu te ajudo. E depois você faz e eu vejo. E ele começou a me ensinar a levar os worship leaders nesse processo. Legal. Do quadrado. E todos nós, como líderes, nós passamos por esse quadrado. Em fases de liderança, de acordo com a estação que a gente está entrando, a gente volta nesse quadrado sempre, né? Legal. Eu agora estou mudando para Londres. Então, nessa mudança de liderança que eu estou fazendo, eu tenho que entrar nesse quadrado de novo. Então, eu estou chegando na igreja e eu estou vendo o que eles estão fazendo. E aí eu vou começar a ajudar no que eles estão fazendo. Aí eu vou começar a implementar a minha visão e eles vão me ajudar no que eu estou fazendo. Até que eles pegam a minha visão e eles começam a fazer e eu só assisto. Sim. Então é assim que a gente trabalha. E aí o worship team começou a crescer muito. Só que o John, ele criou algo em mim. Ele não criou, ele tirou algo que estava dentro de mim, que era o apóstolo que vivia dentro e eu não sabia, cara. Porque ele falou, o que dá para você criar? Eu falei, como assim? Não dá para eu criar, eu não quero criar nada, eu quero só ser o worship pastor. Ele assim, onde é que você quer que a nossa igreja esteja daqui a 10 anos? Eu falei, cara, eu queria que a nossa igreja fosse uma casa de milagres, que fosse uma casa de espontâneo, onde o louvor realmente ele se encaixasse entre a liturgia do culto e a gente parasse com esse café no meio do culto, porque a gente tinha uma pausa de café. Olha isso, fala cara, isso. E aí, a gente imagina, tava no meio do louvor indo assim, cara, coisa linda, todo mundo com a mão pra cima, amém. Vamos parar agora, tomar um café, vamos falar sobre o jogo de futebol de hoje, fala com a pessoa do seu lado durante os próximos 10 minutos e a gente vai voltar pra palavra. Então, tipo quebrava. Break pra comer bolacha com chá, velho. Não. Olha que doideira. Não, e era algo assim muito louco, porque quebrava a dinâmica do culto. E outra coisa, era um gasto desnecessário, tá ligado? Porque a gente dava café e chá antes do culto, no meio do culto e depois do culto. Sim. Tá ligado? E aí, e o pior, no final do culto, todo mundo que era staff tinha que ficar catando caneca, tá ligado? Porque eles nem queriam fazer descartável. Todo mundo tinha que ter caneca, porque eu descartava o queima-mão. Ainda é assim. E você vai lá, não no break, mas você vai lá, tem o cafezinho. Tem a canequinha. Cara, isso é muito legal da cultura da igreja na Europa, mas sim, na Inglaterra, né? Não foi só lá na Holy Trinity, foi também lá em Coventry com o Gui. Exato. E todas as igrejas que a gente frequentava, cara, a igreja anglicana, ela tem... A igreja europeia, inglesa, ela é muito... com muita hospitalidade, cara. Então, assim, você tem sempre comida de graça. Sim. Essa é a palavra. Sim. Sempre tem chá, sempre tem café, sempre tem
um cookie, sempre tem água. Então é muito legal, tipo, porque sempre num lugar de comunhão. Né? Mas, e a parte legal disso, que eu acho legal falar, é que igual no nosso bairro onde a gente mora, tem 3 igrejas. E elas estão a menos de 100 metros uma da outra. Todas elas têm os mesmos membros há mais de 20 anos. Por quê? Porque tem um senso de comunidade. Todos eles vão lá, eles tomam um cafezinho dele. E tem aquele ponto de encontro que é a igreja nos domingos, tá ligado? Claro que isso gera pro outro lado também, que é... Eles ficam tão acomodados que não querem crescer. Exatamente. Também, Vira um clubinho do domingo. Então, essa é a parte do balanço que a gente tem que ter, cara. Como é que a gente recebe as pessoas bem, estamos com ele, fazemos ali eles se sentirem em casa, porque o culto anglicano, ele é um culto mais em casa, assim. Ele não é algo assim tão extraordinário. E a pessoa se sente em casa e fica tranquilo, porque senão fica muito bagunça. Mas aí começou a rolar aquelas mudanças, você mudou a maneira. Mudamos o culto antes ou depois daquela reforma? Cara, isso foi antes da reforma. Aí começou a reforma. Aí o pastor chegou e falou assim, Pedro, o que você quer ver? Aí eu comecei a falar os projetos e eu falei assim, mas John, para isso acontecer, eu precisava de um budget. Ele falou, quanto é que é o budget? Eu falei assim, eu não, quanto é que eu posso ter? Eu pensava, vai me dar 1.000 libras, né? Ele falou assim, quanto é que você quer ter? Eu falei, quanto é que eu posso ter? Ele falou, eu posso te dar até 100.000 libras se precisar. O que você quer fazer? Eu falei, cara, eu tenho muitos projetos pro ano inteiro. Então ele começou a me desenvolver projetos comigo. E a gente criou uma escola de adoração. Só que aí quando a escola ia começar a acontecer, a gente decidiu que a gente ia fazer uma reforma na igreja. E aí falaram pra gente, a reforma vai custar 2,5 milhões de libras. Mano, é muito dinheiro. Olha que louco. E isso aí multiplica isso por 7. Gente, e aí a parte louca é, o John, ele é um cara de muita fé. Ele é muito respeitado na nação, os livros dele são todos sobre discipulado e criar comunidade do zero. Porque esse é o trabalho dele. Ele vai numa igreja, ele cria uma comunidade, ele faz a igreja reformar, então um edifício que vai ser muito bom para os próximos 50 anos e ele vai para outra igreja. Essa é realmente a parte que ele trabalha. E a igreja da Inglaterra contratou ele para isso mesmo. E aí ele falou, eu vou assinar a conta. Ele assinou um cheque de 2,5 milhões sem a gente ter o dinheiro. E ele chegou na igreja e falou, galera, isso é igreja anglicana, viu, gente? Presta atenção, igreja anglicana, galera de fé. Eles chegaram, porque a gente tem muita fé. Ele chegou e falou assim, quem tem 3 casas aqui? Levanta a mão. Aí muita gente levantou e tinha 3 casas. Ele falou, quem tem 2 casas aqui? Muita gente levantou, tem 2 casas. Quem tem só uma casa? Muita gente levantou e tem só uma casa. Quem tem 3 carros? A galera levantou. Quem tem 2 carros? Ele foi fazendo isso. E ele falou assim, então eu gostaria que você fosse para casa e orasse, e o que o Senhor colocar no seu coração para você dar para a igreja, você vai dar para a igreja. Ele literalmente falou isso. Caramba. Cara, a galera foi para casa, e aí a gente tinha um Giving Day. Na Inglaterra tem uma coisa muito comum nas igrejas, que é o Giving Day, que é um dia do ano onde todas as famílias elas vão vir e elas vão dar uma oferta para a igreja. Isso é fora de dízimos e ofertas mesmo. É só o dia que a gente realmente vai dar. É muito lindo, é muito lindo. Que lindo. Nesse dia, a gente chegou e a gente foi fazer a conta. E nessa conta, a gente arrecadou 1,8 milhões. Nossa. Nessa conta. Por quê? Pessoas que tinham 3 casas, venderam 2 casas e deram dinheiro para a igreja. Pessoas que tinham 3 carros, venderam 2 carros e deram dinheiro para a igreja. E quantas pessoas tem na igreja? Desculpa perguntar assim. Não tem tantas pessoas. A nossa comunidade agora deve ter 700 pessoas. Vai levantar 1 milhão. Não, é coisa assim louca. Coisa louca. É fantástico. É coisa assim louca. E aí levantou esse dinheiro e o resto a gente parcelou e a gente fez uma obra. Tipo assim, a gente passou de um som que a gente tinha na igreja que custava 10 mil libras para um som de 400 mil libras. Tipo assim, o som da igreja agora... Você foi lá, exatamente. E a gente mudou total a forma como a igreja pensava, porque aí eles viram a possibilidade da igreja realmente se tornar uma voz. E eu acho que foi isso que Deus encaminhou para que eu chegasse lá e ajudasse. Porque quando eu cheguei, a limitação e a visão deles era, a gente quer fazer o domingo bem. A gente quer fazer com que o domingo funcione. E para mim era muito mais... Tá bem, o domingo tem que funcionar, mas o que gera através disso? Cara, eu acredito muito em songwriting, então, se você escreve músicas, eu acredito que a gente pode escrever o que a gente está vivendo, mas a gente pode profetizar sobre a nossa casa o que a gente quer viver. Então eu falava, galera, vamos escrever, mas pra gente escrever, a gente precisa ter um estúdio na igreja. E aí a gente montou um estúdio na igreja. E aí eu falei, pra gente ter uma escola de adoração, a gente precisa ter um estúdio de vídeo. A gente foi e montou. E a gente montou assim, num jeito bem roots. Roots? Como é que fala? Roots. Bem raiz. Não. Roots. Que o brasileiro já traduziu a palavra. Isso aí, palavra, nossa, exatamente. Aí a gente montou, cara, e começamos. Aí a nossa escola de adoração começou e a gente fez em 4 igrejas na cidade. E aí já foi um estrondo grande, porque não tem muito disso na Inglaterra. E aí na outra semana, no outro mês, a gente fez a escola de adoração, deu 20 igrejas. Aí no ano seguinte a gente deu 100 igrejas. E aí a pandemia entrou. E a pandemia quebrou. E aí eu tava orando e eu falei, cara, eu acho que tá na hora de parar tudo. E aí, foi literalmente, Deus falou assim, não, esse ano vai ser um ano que vai expandir. E a gente fez a Worship Academy em 160 igrejas e 11 países.
E aí, daí, online, cara, forma tudo online. online. Aí começou. Só que aí foi quando os convites começaram a aparecer. Porque do nada, eu só era um pastor de igreja local, worship pastor de igreja local, fazia tudo na igreja local, e aí tudo mudou. Não foi isso que você fez, Rafa? Você fez um negócio do New Wine? Não teve Eu dei uma aula. Ah, exatamente, eu te chamei pra dar uma aula pra nossa Foi worship nessa pra caralho. parada? Massa. Exatamente. Olha só como eu conheço a tua Olha. história. É Rafael. verdade. Meu fã, ela meu é fã. muito conhecida, Meu fã cara. aqui. Aqui é amizade. Mas aqui é onde está o pulo do gato. Tudo mudou em 2018. Quando um dia eu olhei para minha irmã e falei assim: eu tenho um projeto no meu coração e eu queria fazer alguma coisa. E eu falei: eu quero me conectar com a galera do Dunamis. Eu falei isso para ela. Caramba. E olha que louco isso, cara. E ela falou assim: como é que você vai fazer isso? Eu falei: eu não sei. Como é que... Eu falei: o que dá pra gente fazer? E ela tinha vindo na conferência Dunamis 1 ano antes. De 2017? Ela tinha vindo em 2017. Uau. E olha que Primeira louco isso. PDA. Olha que louco nossa, isso. irado. Ela tinha um número de alguém que tinha o número do Eduardo Nunes. E eu, do nada, mando uma mensagem assim: oi, Eduardo, tudo bom? Eu sou o Pedro. Aí eu falei: Deus colocou essa visão no meu coração sobre fazer isso, isso, isso. Cara, eu comecei mandei um textão daquele de pessoa desesperada, tá ligado? Por quê? Porque eu me inspirava bastante. E aí, cara, essa é a parte louca. O Dudu falou assim: você quer tá com a gente, né? Então vai ter uma escola aqui na Holanda que chama Greenhouse. E ele Olha falou as assim, conexões. ele falou: então vem cá, tá aqui o link de inscrição. Inclusive, vai aparecer na tela agora, editor. Gente. Porque vai rolar Rise. Greenhouse Europe esse ano também. Vai rolar, então. Rise se inscreve. Europe. Foi mal, Pedrão. Greenhouse, não, é lindo, é lindo. Pra não E aí eu perder o fui. Call to action. Call to action, very important. Quando eu cheguei lá, cara, tinha vários líderes de todas as nações. E isso, gente, é a parte que eu fico vendo assim, que Deus ele faz coisas muito loucas. Porque eu cheguei e eu conheci um cara no avião, no aeroporto, quando eu saí do meu portão de embarque, eu conheci um cara que chama Daniel Morales, tá ligado? O Dani, mano. Dani. E eu e o Dani andando do carro, do portão até o busão, a gente se tornou melhores amigos. Porque o Dani é extrovertido, eu sou extrovertido. E a gente começou a falar muito, brincar. A gente chegou no busão, todo mundo pensava que a gente era irmão, que a gente já se conhecia há muitos anos. O cabelão São enrolado, parecidos. comprido. Loucura. E, galera, quanto tempo vocês se conhecem, gente? 10 minutos. 3 passos. Não, exatamente, 10 10 minutos. minutos. 13 passos. E aí eu cheguei lá e tinha muitos pastores, tinha muitos convidados, muita galera. Cara, o Greenhouse Europe, esse 2018 pra mim foi uma mudança de vida. E eu recebi muitas palavras nesse dia. E o Dudu me deu uma palavra específica sobre o que Deus ia fazer na minha vida. E o Felipe Borges me deu uma palavra específica sobre o que Deus ia fazer na Inglaterra. E nessa brincadeira, cara, eu saí do Greenhouse e o Dudu me deu uma palavra literalmente para ministério. Eu voltei do Greenhouse, uma semana depois eu abri minha caixa de e-mail e, tipo, eu tinha convites para 6 meses. Uau. Mas eu não tenho nenhuma música estourada. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que tem muitas... Hoje em dia a gente tem muita música em inglês, mas não tinha na época. Não tinha nenhum álbum na época. E da noite pro dia isso aconteceu. Mudou completamente. E ali a minha conexão começou. O Dudu, cara, me ajuda demais. Hoje em dia, um pai espiritual pra mim. Peço muita ajuda pra ele o tempo inteiro. Eu sou desesperado. E ali eu me conectei, comecei a me conectar com a Zoe também. Fui começando a entrar assim, conversando mais com a galera. E, cara, do nada, eu descobri uma coisa. Que a galera começou a me chamar pra fazer coisas na Europa. Porque eu tava representando a Inglaterra. E aí a chave virou. Por quê? Todo país que eu viajava, eu chegava e tava Pedro Neto com uma bandeira da Inglaterra. Todo lugar. Ninguém nunca me reconhece como brasileiro, até hoje. Todo lugar que eu vou, cara, é uma bandeira da Inglaterra. Bandeira da Inglaterra. Demais. O tempo inteiro. E aí Deus me lembrou dessa palavra. No dia que eu cheguei e eu comecei a ver meu nome em algumas coisas, Deus me lembrou. Eu te levarei pra uma terra de reis e rainhas. Tá ligado? E aí, cara, de lá até aqui tem sido experimentar e aprender com vários movimentos no mundo. A gente tem viajado bastante para sugar também para nossa igreja. Eu acredito muito que a gente tem que aprender de outras pessoas. Sim. E eu acho que no Brasil existe uma cultura maravilhosa, pelo menos aqui nos lugares onde eu vou, sobre excelência, sobre como servir a igreja local, sobre como preparar os próximos líderes da próxima geração. E isso é algo que queima muito no meu coração. E a nossa Worship Academy sempre foi disso, sobre equip, empower and grow, que é equipar, empoderar e fazer crescer, né? E aí comecei a me conectar e hoje cheguei aqui nessa bagunça. Estou aqui com a equipe de 10 missionários dessa igreja que a gente vai entrar. Todos eles fazem parte da liderança da igreja. Alguns deles estão sendo realmente treinados para trabalhar no nosso staff.
trabalho hoje em dia numa igreja que é a igreja do John Newton, o cara que escreveu Amazing Grace. A gente tem o edifício dele. A gente está criando uma escola de artes no centro de Londres, num edifício anglicano. Então, algo assim sinistro, um edifício que custa mais de 20 bilhões. Eles deram pra gente de graça para fazer uma escola de artes. Cara, conta Não, é tipo sobre assim, a igreja é que, anglicana. mano, uma coisa que eu Você acho precisa animal, entender. É coisa uma coisa que eu louca, acho gente. animal é o seguinte, cara, a igreja anglicana, por isso que eu acho que esse casamento é muito doido. E, mano, se você tá assistindo Coração Queimando, vai lá pra igreja anglicana com o Pedro. Vai pra lá, porque gente. é uma Chega pra igreja mim. Tem lugar pra brasileiro lá. poderosa, uma igreja muito poderosa, porque tem muita estrutura, Muita. mas às vezes tem pouca gente querendo fazer alguma coisa Total. de fato. Aí você pega um brasileiro assim que, mano, vamos pra Quer cima. fazer. Tá? Exato. E aí você coloca nessa estrutura onde você, cara, você quer fazer? Porque meio que o que tá faltando é gente querendo fazer, Total. porque a gente tem coisa pra fazer. Total. Então, tipo, isso é muito legal. E a nossa cultura é isso. A nossa cultura é... Cara, tem uma sopa, eu tô comendo com... Eu não tenho colher, eu como com garfo, tá ligado? A gente resolve. E os ingleses não são assim. Os ingleses, eles são muito tranquilos. Né? E uma das minhas regras é... Eu sempre trago pessoas que não são ingleses para trabalhar comigo. E não é por causa da Inglaterra, mas é porque eu quero que eles aprendam, quero que eles estejam dentro da cultura. E eu acredito que Deus chamou, uma das partes do nosso ministério é fazer uma igreja multicultural. E Londres é isso, cara. Londres, fala o nome de uma cultura, a gente tem lá. Fala o nome de uma nacionalidade, a gente tem lá, tá ligado? Tem todo tipo de pessoas. E a nossa igreja era muito, muito como é que é a palavra? Diversificada. Diversificada. Isso. Nossa, difícil essa. Diversificada. Multicultural, Multicultural, várias exatamente. coisas, várias E nessa brincadeira a gente leva muitos líderes, a gente realmente sente, cara, que eu trabalhando com inglês eu não consigo, porque eles trabalham das 8 às 5. Eu chamo a galera pra trabalhar comigo, às vezes eu ligo e falo, galera, hoje a gente vai trabalhar das 8 da manhã à meia-noite. Ninguém reclama. O inglês, ele chega, eu falo porque é pra chegar às 8, ele chega às 8, literalmente entra no escritório, ele fica na porta 7h59, às 8 ele abre a porta, entra, senta, aí ele senta, arruma a mesa dele, ele vai fazer o chazinho dele, faz as coisinhas dele, tá? E cara, é cultural, é a forma como eles trabalham, gosto, mas às vezes eu fico... E você tomou o chá deles? Cara, eu não consigo, irmão, não é minha Também vibe. não, velho, não. Chá, O né? original. Sim, não é minha vibe, Você cara. é do não café? Eu sou do café. Ah, tá. Sou do Faz mais café sentido. filtrado, tem que ser filtrado. Ô Pedro, você contou aí a sua história, pegando várias coisas. Muito grande, né? Desculpa. Não, mas muito boa, gigantesco, muito bom. boa. Cara, tenho certeza que muita gente aí tá com o coração queimando pela Europa aí, pela É Inglaterra, animal e tem isso, que ir né? mesmo, cara, tem que ir mesmo, porque não é que não é uma parada assim que precisa porque tá ruim, mas precisa porque, cara, o reino de Deus ele tá expandindo Total. e vai, e Deus tem uma coisa pra nós brasileiros também. Mas você falou essa história, mas ela misturou ali tanto anglicano, mas tanto New Wine. Total. Como é que é, cara? Você entrou no New Wine, porque, mano, são mais de 3.000 igrejas. São. A gente E faz tem, coisas tem grandes o lá. teu lado de ser worship pastor ali da Holy Trinity, e daqui a pouco lá da como é que é a igreja? Imprint. Como é que é o nome? Imprint, yeah. Mas tem também a questão da New Wine. Como é que é então, isso aí? como a gente tá falando da Worship Academy, começou a ter muito burburinho. Muita galera começou a ouvir falar. Ah, o Worship Academy tá saindo. Por falar isso, a sua aula foi uma das melhores aulas no Trust Pilot. É mesmo? A sua e a Zoe são, tipo assim, Ai, bombadas. A glória a galera Deus. ama demais. Ai, gente. Então, vou ter que chamar mais vezes. Amém. Vou chamar. Quero ir lá, gente, quero ir lá. Não, tem que ser pessoalmente o próximo, na escola lá. Então, um dia, cara, isso é a parte louca. Eu lembrei disso, gente, isso é muito legal. Eu fui pra a New Wine num summer camp. Me chamaram pra tocar batera pra um cara lá. Só que eu cheguei pensando, cara, vou tocar na New Wine, que legal, summer camp, palco gigante. O New Wine, o festival, são de 35 a 40 mil pessoas. Mano, olha isso. Algo gigante. Isso é bom pra você ver, que você fica falando, você aí falando, a Europa está fria. Os caras fazem um acampamento pra 30 mil pessoas. De 10 gente, dias. liga. E a galera acampa durante muita 10 coisa. dias. Olha isso. E a gente nem sabe. Não, Tem um... não, e tipo... Quando ele me contou não, isso. exatamente. Aí depois eu vou mostrar pra ele de os líderes. vídeos, exatamente. Nossa. A gente faz uma conferência de líderes todos os anos, onde líderes que eles querem aprender sobre o poder do Espírito Santo, eles vêm. Então, a gente faz... São 3.000 a 4.000 líderes num teatro, que é um teatro de shows. Nice. E, cara, é algo lindo, porque você vê essas pessoas que vêm de igrejas locais, em vilas, recebendo o Espírito Santo, entendendo, tipo assim, Ai, cara, forte. meu Deus, igual, uma vez foi uma coisa assim boba que me tocou demais. Uma velhinha, ela devia ter já uns seus 60, 70 anos, ela tava chorando aos prantos, porque ela falou assim, eu orei por essa menina e a dor de cabeça dela sumiu. E por quê? Porque aquilo reativou ela. E eu lembro dela, ela falou uma frase que me tocou, ela falou assim, eu agora não vou parar de orar assim.
Porque ela entendeu, cara. Ela falou, cara, eu orei por uma jovem e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo, e ela foi curada. Mas tá estava no Summer Camp. Isso foi no Summer Camp, sim. Esse é no Summer Camp, cara, algo louco aconteceu. Mas a gente tá falando da New Wine. Vamos voltar pra New Wine. Vamos por pontos. O TDAH aqui, ele vai e volta. Então, a Worship Academy começou aí, ela começou a crescer muito. O que aconteceu foi, um dia, eu fui na New Wine, eu entrei, quando eu pisei na main arena, na arena principal... Você foi lá, não foi tocar? Exatamente. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ia tocar na tenda de crianças. Aí já me deu um negócio assim, ó. Nossa, eu tô na tenda de crianças. Mano. Cara, imagina, 1.500 crianças. Não, é lindo, só que eu fiquei assim, eu queria tocar no grandão, cara. Já me deu aquele negócio no coração. E eu fiquei realmente assim, nossa, eu queria tocar no grandão. Aí, cara, eu fui andando assim pra assistir o culto, né? Porque o nosso coisa era um after hours, que era uma festinha depois. Quando eu entrei na tenda, eu coloquei o meu pé. Não, cara, isso é coisa louca. Eu coloquei o meu pé dentro da main arena, eu tive uma visão. E na visão, eu me vi no palco da New Wine. E eu lembro que eu olhei pros músicos que estavam comigo e falei assim, cara, gente, eu tenho que trabalhar no meu ego, galera. Porque eu entrei aqui e eu me vi no palco. Eu falei, eu tô muito metido, gente, não, preciso de ajuda. Eu lembro de chegar pro meu pastor e falar assim, cara, eu tive essa visão. Ele falou assim, o que você sentiu quando você teve a visão? Eu falei, não sei, eu não senti nada. Eu acho que é músico querendo tocar, tá ligado? Passaram 7 anos depois dessa visão. Né, passaram 6 anos depois dessa visão. Um dia eu tô no meu escritório, meu telefone toca. O diretor da New Wine chama Paul Hawker. Meu telefone toca, eu atendo e eu falei, alô? Aí ele fala assim, olá Pedro, aqui é o Paul Hawker da New Wine. E eu desligo na cara dele e falo assim, eu sou a rainha. Desliguei. Assim. Você achou que era um trote? Zoeira. Algum amigo meu brincando. Porque como é que ele ia ter meu número? Como é que ele ia ligar? Não tinha conexão para ele fazer isso. E outra coisa, eu nunca toquei na New Wine. Todas as pessoas que vão tocar na New Wine, igual Tim Hughes, o cara que escreveu o Vim para Adorar-te. Matt Redman, o cara que escreveu várias músicas que a gente canta na igreja, tá ligado? Então, tipo assim, todas as pessoas que foram worship pastors da New Wine são esses caras. Martin Smith, toda essa galera, tá ligado? Sim. Então, tipo, tô lá assim, e ele liga de novo. E eu atendo, e ele fala assim, Pedro, sou eu, Paul Hawker, não desliga. Falei, Paul, por que você tá me ligando? O que foi? Ele assim, Pedro, a gente ouviu falar do sua Worship Academy. Eu falei, que legal, o que vocês querem? Que a gente quer que a gente dê uma aula? Ele falou assim, não, eu tenho orado sobre a próxima estação da New Wine. E o worship leader que tá lá, ele está saindo agora. E Deus falou pra ele que a gente tem que dar pra alguém que não é da nação. E todos os worship leaders da New Wine, ela existe há mais de 40 anos. E foram todos britânicos. Britânicos, branquinhos, loirinhos, tá ligado? É o clássico, assim. E ele falou assim... e ele falou desse jeito assim, e eu creio que Deus tá falando pra eu te dar. Então, você aceitaria? Aí eu falei, cara, eu vou orar, porque isso é algo muito grande, tá ligado? É uma resposta muito grande. E aí eu fui pra casa, eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor, o John McKinley, ele olhou e falou assim, o quê? Eles te deram a New Wine? Eu falei assim, eles perguntaram se eu queria aceitar. Você vai aceitar? Eu falei, não sei, mas, cara, é algo assim gigantesco. Ele falou, vai orar. Eu orei e senti paz no meu coração de falar que sim. Cara, falei que sim. No ano seguinte, a gente chega e a gente faz a gravação ao vivo do álbum da New Wine para 40 mil pessoas. E, cara, a New Wine são 2.300 igrejas. Só que o meu foco na New Wine nunca foi o Summer Camp, porque eu não acredito que a gente pode treinar pessoas em 2 semanas. O Summer Camp, no total, são 10 dias. E imagina, 2.300 igrejas, a gente está falando de pelo menos 2.300 worship leaders que sonham em estar no palco. Que sonham, e eu recebo igual, o meu e-mail da New Wine é muita mensagem de worship leaders assim, eu escrevi uma música e Deus me falou que é a música da nação e você tem que gravar na New Wine. Deus me falou que eu sou a próxima pessoa da New Wine, você tem que me colocar pra tocar. Cara, o tempo inteiro. Que engraçado. E tipo assim, às vezes eu tô andando e a pessoa vai me para e fala, olha, eu gostaria de tocar na New Wine, como é que eu faço? E eu sou muito uma pessoa de relacionamento. Então, só toca comigo galera que eu confio. Porque, cara, a gente tá ali ministrando, não é um show. E eu tenho que estar com galera que eu confio atrás de mim, né? Então, a gente começamos a liderar a New Wine e a gente criou uma coisa que chama New Wine Hubs, que é, as igrejas locais da New Wine, elas abrem um leque onde cada igreja a mais de 5 quilômetros de você, eles se encontram uma vez por mês para vocês partilharem experiências. Então vocês sentam juntos e vocês começam a falar sobre o que você está passando, porque o problema do worship leader, do lead de oração, geralmente meus músicos não estão tocando da forma que eu quero. Eu não tenho músicos. A minha igreja não tá engajando. A gente quer escrever música, a gente não escreveu. E isso é o problema de toda a igreja. Toda isso não é um problema de uma igreja. Mas quando eles começam a partilhar, eles começam a entender que, cara, não é um problema do seu pastor, da sua comunidade. É um problema mundial
que eu falo que é a praga do worship leader. São os problemas que acontecem no Exato, ministério de adoração. todos nós temos, cara. Isso não é especial. E tem que ter, tá ligado? Porque é importante. É bom, trata o importante. caráter. Exatamente, cria. Então a gente começou a criar isso, e aí a New Wine tem 480 hubs agora no momento, né? Que são no país inteiro. Só que não são todos funcionais. Alguns funcionam, outros não funcionam ainda. Uns funcionavam muito bem, outros, cara, estão crescendo. E foi aí que eu entrei pra New Wine. E aí eu tô lá já tem 3 anos, e a visão é pra eu ficar lá por 10 anos. Essa é a visão. Então, nisso daí, eu consegui trazer, igual todo ano, na New Wine, eram os mesmos worship leaders. E, cara, o palco da New Wine você olhava, era brancos. Só brancos loirinhos. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi, eu cancelei um contrato que a gente tinha com uma gravadora famosa, porque a gente pagava muito caro para músicos tocarem com a gente. E eu falei, cara, se a gente é um movimento de igrejas locais transformando a nação, vamos usar músicos locais. É óbvio. Tá cheio de músico bom, cara. Você tem 3 exatamente. Cara, os melhores. comecei a stalkear o Instagram da galera e comecei a achar músicos muito bons. E aí chamei só músicos locais, de igrejas locais. Cunhado. Exatamente, meu cunhado, que a minha irmã vai casar agora sábado que vem com um cara que é meu guitarrista. Não acredito. Coisa assim. Vontade de matá-lo. Não, amo ele. Ele é demais. Jacob. Love you, man. E aí, a gente começou a fazer isso e eu comecei a trazer muitos worship leaders diferentes. Porque, como eu vi, a New Wine tem muitas igrejas, eu viajo bastante. E todo worship leader que eu vejo que tem potencial, a gente traz ele pra dentro. E a coisa legal tem muitos worship leaders que eles vão pro palco e eu levo eles realmente pra ministrar como co-leaders, pra eles terem experiência de ministrar num palco grande, pra eles entenderem que é só números. Que quando você chega lá e você vê uma multidão, você entende. Cara, o que mudou? É muito legal, você toca e você sabe disso muito bem. Como foi, Rafa? Exatamente, como é que você se sente? Rafa, vou te A entrevistar. primeira vez que você tocou lá no... O seu primeiro estádio foi lá no DCN Orlando. Exatamente. Como é que foi? Você saiu diferente? Deus falou pra você, e aí, desencanou? Cara, tipo assim, quando eu saí do palco... Você foi ver seus followers. Não. Tinha subido 15 mil. Literalmente falou assim, não foi igual quando você tá cantando na Farm ou quando você tá cantando... Literalmente, esse foi o sentimento pra mim. Realmente, Deus falou assim, não é igual? Falei, ele falou, não muda. O que muda é o seu coração, é o que você tá sentindo aí. Tipo, literalmente, o que muda é como eu quero fazer, como ele interage com o estádio. Exato. Tudo isso, obviamente, é diferente você interagir com um grupo de 10 pessoas e um grupo de 40 mil, 100 mil. Então, tipo, obviamente tem coisa que você vai aprendendo. Mas no fim, it's all the same, sabe? Exatamente. Tipo, tudo é o seu coração diante de Deus ali. Não, porque tem uma música que eu tô compartilhando aqui pra galera, que, tipo, cara, é o meu xodó dos últimos tempos, mas é uma música que chama Living Rooms and Stadiums. E aí a música fala assim, In living rooms and stadiums, find us faithful. E é justamente Canta isso. bem. Você Não, ser, Gabriel tipo, canta bem, cara. Eu tenho um passado de worship leader. Deixa eu ver se a New Wine me chama pra cantar. Olha, estamos vendo vaga, viu? Mas eu ia compartilhar também que depois do DCN Brasil, eu cantei nos 3 estádios e foi tipo uma honra muito grande. Tava lá acompanhando o Brunão, tava lá junto com uma galerinha indo em cada estádio. E aí eu cheguei do último estádio em casa, podre, cansada, assim, nem acreditava como que eu tinha vivido aquele dia. E meus pais estavam dormindo, meus pais serviram no estádio do Allianz. Então eu vi eles lá de longe, eles mandando tchauzinho, assim, que eles estavam servindo, junto com o link deles, que é a célula deles, eles escolheram pra servir no Allianz, que meu pai é palmeirense, né? Então daí ele falou, eu vou servir no Allianz, tá? E aí, os dois... você tá em palmeirense só tem aqui. palmeirense aqui, E aí, eu cheguei em casa, meus pais estavam dormindo, e aí eu sentei no sofá, e eu falei, gente, eu vivi real. Tipo, é real que eu vivi hoje. Daí Deus falou assim, mas não pode esquecer que eu tô aqui também. Uau, aí eu, é isso. Tipo assim, e ele falou assim, e não muda nada. Tipo, eu tô aqui. Você que todos vai os depois seus lá dias... escutar Living Room Stadiums, comenta que você veio do Hangout. É verdade. Isso aí. Mas a resposta, Deus falou assim, a sua resposta para depois de tudo isso que você viu é você me encontrar todos os dias aqui. Uau. Então, acho que... E aí veio pandemia, tudo, né? Porque é verdade, a resposta foi que a gente teve que ficar dentro de casa. Exato. Mas acho que não muda... Obviamente, a gente ganha mais conhecimento, Claro. ganha mais... tipo, em liderar um estádio, né? Essas coisas, mas de fato no coração. E eu acho que é também muito mais difícil pra gente que tá ministrando, porque você fica... Cara, eu falo comigo, é uma luta contra o ego gigante. Porque você fica ali... Cara, é muito fácil você sair dali... Cara, olha o que eu fiz, cara. Foi legal. Igual esse ano na New Wine, algo muito lindo aconteceu. A gente tava ministrando e a gente escreveu uma música que chama Follow Us. Assim, escuta aí, hein? Follow Us, muito importante. Nossa, quero ouvir. Esse daí é Fall muito... on Us. New Wine de Worship. Pedro Neto. Exatamente, New Wine Worship. Aí, cara, durante essa música, eu vi uma mulher pegando a criança e colocando no pescoço.
E eu no palco Tipo ministrando. aqui, assim, né? Ela pegava a criança e colocava assim. E, cara, uma barulheira do lado dela e todo mundo assim. E eu aqui no palco assim, nossa, cara, o que essa pessoa tá fazendo? Que bagunça, irmão. Porque pra mim eu tava assim, nossa, você tá tratando igual show. E tava um momento lindo, assim, tá ligado? Aquele momento onde você para de tocar e a galera pega. E eles estavam fazendo o que eles queriam. Só que aí, cara, surgiu um momento aqui, ó. Eu tava vendo isso acontecer aqui, essa bagunça. E eu tô, cara, pô, não gostei, cara. Achei que foi errado. Aí terminei de tocar, fui embora, fui dormir. No outro dia de manhã, essa mulher, ela veio de novo no palco, só que ela veio agora contar um testemunho. E ela falou assim, hoje à noite eu não consegui dormir. Ontem à noite eu não consegui dormir. E o líder da New Wine, o Paul, já sabia. Aí ele assim, mas por que você não conseguiu dormir? Porque o meu filho conversou comigo a noite inteira. E ele ficava pedindo pra eu sussurrar no ouvido dele a noite inteira. E a gente assim, ok, what? Aí ela assim, porque meu filho era surdo. E ele foi curado durante a música. Tá ligado? E ele, por isso que ela tava por isso, exatamente. Por isso que todo arrepiado. mundo ao lado ficou celebrando, colocando a criança no colo. E ele pediu pra ela ficar falando com ele a noite inteira, porque ele nunca tinha escutado ela sussurrar. Gente, tá ligado? Que e aí você bizarro. fica assim. Então, tipo, tem esse momento que acontece e você fica, cara, é muito gratificante de ver isso acontecer, e, cara, glória a Deus por isso. Só que aí, no final das contas, você vai pra sua igreja local, cara, é a mesma coisa. É a mesma. É a mesma coisa. Milagres em uma escala diferente. Pedro, como que você tem visto? Essa pergunta é mais Rafa Gonçalves, né? Mas Rafa Gonçalves. é que eu quero pagar também de worship leader aqui. Por favor. Vai, faz. Mas como que você tem visto, assim, cara, o movimento de adoração É muito bom essa na pergunta. Inglaterra, Europa, e que você vê diferente aqui no Brasil? Cara, Brasil é paixão, né? Brasil é fogo, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na farma eu fiquei assustado. Porque alguém deu um grito, eu não lembro o que foi. Eu lembro que o Calton mandou um grito e de repente eu olhei e todo mundo levantou uma cadeira. E tava todo mundo louco. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui, cara? Selvageria. Não, cara, tipo, eu fiquei, o que é isso? E eu lembro que durante o momento de adoração, todo mundo se entregando de uma forma absurda. E eu lembro que eu saí daqui, eu cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que eu tentei fazer foi, eu quero isso lá. E não funcionou. E eu tentei de outras formas e não funcionou. E aí um dia eu tava sentado com um worship leader que chama Luke Hallenbroth. Ele escreveu o Spirits Breakout. Cara, e aí ele chegou e falou assim... Nossa, essa música não, ele é demais, cara. Ele é um cara Você assim... não canta assim, Rafa? Ó, tá. Eu conheci essa música com você cantando. Tá vendo? Ele batizou com essa música, com você cantando, não foi? Não foi? Exatamente. Cara, e ele falou algo assim, ele falou assim, Pedro, adoração é um encontro interno. O que a gente vê por fora, o que a gente vê as mãos para cima, é a expressão de adoração que nós temos. Mas a gente não pode julgar um local por mãos no ar. Né? E por quê? Porque se a gente for julgar assim, você vai ministrar na Alemanha, você vai ficar achando que tá todo mundo morto, porque a galera quase não levanta a mão. Você vai ministrar e na Inglaterra, exatamente. Nossa, cara, em Oslo, cara, é outra vibe. Você tava no descendo, cara, outra vibe, total. Tinha os brasileiros lá na frente, causando, e os caras sendo tocados lá atrás assim, mas tava chorando. Exato. Não, chorando, o meu, olha, uma coisa que pouca gente sabe. Tinha lá um dos bispos da Inglaterra, ele tava lá, eu acho que ele é o bispo de Yorkshire, uma coisa assim. Ele tava chorando. Tipo assim, e ele tava assim, ó, com a mão cruzada assim, ó. E, cara, essa foi a resposta dele. E foi no momento que todo mundo levantou o sapato. Ele começou a chorar porque ele falou assim, eu nunca vi isso acontecer em nenhum lugar. Eu nunca vi tantos jovens se comprometendo num local só. Lindo. Então, eu acho que o que eu tenho visto muito, pelo menos na Inglaterra, assim, existe muita fome, cara. Uma fome muito grande, realmente. Uma fome por mais de Deus. E existe uma fome por um avivamento. Existe realmente, cara. E a galera, igual essa semana passada, teve um momento de adoração em uma das igrejas que a gente vai. E eles ficaram, 8 horas sem parar, tá ligado? E agora, dia 29 desse mês, eles estão fazendo 24 sem parar. Uau. E, cara, é algo que tem acontecido bastante. Tem muitos movimentos da Inglaterra, assim, de muita fome por Deus. Só que eu não acredito que vai ser aquela loucura, tá ligado? Eu acredito que o avivamento na Inglaterra, ele é pródigos voltando para casa. Tá isso realmente é o que eu acredito. E realmente Deus reavivando pessoas que têm sonhos mortos. Por quê? Lá a gente tem uma geração... Igual na nossa igreja tem algumas pessoas que elas participaram de quando o Billy Graham ele teve no estádio, tá ligado? E até hoje, exatamente, até hoje eles são muito avivados. Nossa, e o sonho deles é que isso aconteça de novo. O sonho deles é que outra geração experimente isso. Porque a geração deles, cara, experimentou algo muito poderoso, só que aí teve um gap, que é a geração deles pra minha geração. Então a geração dos meus pais na Inglaterra, eles deixaram isso passar, tá ligado? E a gente tá vendo que a geração Z, se a gente não alcançar eles vão deixar passar também, tá ligado? Porque eles são...
Cara, lá a gente tá agora tentando focar. Igual, uma coisa que a gente tá fazendo na nossa igreja agora é a sala de gaming. A gente tá contratando uma pessoa que ela vai trabalhar, na Imprint a gente vai fazer isso, contratar uma pessoa que ela vai trabalhar pra jogar Twitch o dia inteiro. Tá ligado? Pra quê? Porque ele já faz isso, o ministério dele é realmente isso. Ele fica conversando com crianças, e cara, crianças assim, adolescentes, né? E eles, cara, vários adolescentes começam a abrir, eu queria me suicidar, eu queria fazer isso, durante um jogo ali, tá ligado? De games, algo assim louco. Que forte, Outra realidade. Então, o que eu vejo lá é isso, cara. Deus ele vai reavivar sonhos novamente, ele vai trazer de volta, assim, o que está dormindo dentro das pessoas. Foi que a gente criou esse negócio que chama Vinit Vivas, que é o Come Alive, que Vinit Vivas significa vem à vida novamente. E a gente quer que as pessoas realmente cresçam dessa forma. O avivamento na Inglaterra, eu não creio que vai ser cadeiras pro ar, eu não creio mesmo. Mas eu amo demais as cadeiras no ar, tá ligado? Quando eu vim no Brasil, eu tava com os meninos, o meu time inteiro, eles foram pro staff meeting hoje, eles falaram pra mim, isso aqui é um staff meeting. Eu falei, é um staff meeting, eles. Isso é melhor que muitos cultos. Eu falei, pois é, cara, isso é melhor que muitos cultos. Então é uma realidade diferente também. Viver Mas eu acho que a Europa, eu sinto assim, essa onda que meio que tá aqui no Brasil e tava, assim, mas meio que migrando pra Europa, assim. Eu sinto muitos brasileiros também indo pra lá e também levando esse fogo, mas também algo muito especial que tem lá já e que tá acontecendo. Eu fui pra lá no passado, também lá pra Portugal. Espanha, não fui pra Inglaterra no passado, mas eu sei que Deus tá fazendo algo muito forte lá. Mas assim, eu vi que eu vou esse ano, amém. Mas eu sinto que é isso, tipo assim, tem algo muito especial acontecendo lá, muito. E a gente tá pronto pra ver, sabe? E é algo lindo, porque na Europa, cada país é diferente. Cara, isso o que Deus tá fazendo na Espanha, igual eu tenho uma amiga que é a Débora, você conhece? Cara, o que Deus tá fazendo na igreja dela é algo completamente diferente do que Deus tá fazendo na minha igreja. Mas de alguma forma a gente se encontra, tá ligado? A gente se encontra nisso. O que Deus tá fazendo na Zion Lisboa é completamente diferente do que a gente tá fazendo na Anglicana em Londres. Mas de alguma forma a gente se encaixa. E é isso quando o Greenhouse vai acontecer, é isso a lindeza do reino de Deus. Porque vem essa galera toda diferente, de áreas diferentes, com background diferente, e a gente se encontra ali e a gente fala, cara, isso aqui a gente quer fazer. Isso aqui é o que a gente quer ver na Europa. E a gente volta. Uma das palavras que uma vez eu dei pro Eri, assim, eu senti que, tipo, cara, o Greenhouse Europe, ele ia ser usado para quebrar muito preconceito que países da Europa têm entre um outro. Então, sei lá, franceses não gostam de portugueses, ou ingleses não gostam de irlandeses. Não sei quais são as siglas. Mas eu sinto que justamente é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem esse monte de estados e seria uma Europa só aqui dentro, mas ainda tem uma identificação do brasileiro. Lá é muito assim, não, eu não sou europeu, eu sou português, não sou. E aí eu sinto que o Greenhouse ele vai ser realmente esse lugar onde juntam todos esses europeus, e eles entendem que acima de ser português, francês, europeu, é reino de Deus. E isso é uma coisa que tem crescido lá bastante, igual na parte de países. Se você for na Inglaterra e você vai ministrar em inglês, se você vai na Espanha, geralmente eles vão querer cantar músicas que são famosas na Espanha, que nós não temos nenhuma noção. E, cara, o ritmo muda, a coisa muda. Você vai pra Alemanha, é totalmente diferente. Você vai pra Itália, é totalmente... Então, tem toda essa pintura na parte da oração da Europa, que, cara... É outro mundo. E quando você começa a conversar com outros worship leaders, eu fico... Tem um cara que acabou de chegar em Londres, cara, o cara, tipo assim... fundamental pro que Deus vai fazer dentro da Inglaterra, tá ligado? E o nome dele é David Leite. Um cara muito bom. E ele chegou, e ele é um dos maiores worship leaders na Itália. E na Itália ele tava falando que não tem worship leaders que escrevem músicas pra Itália. Todos eles só querem traduzir o que está sendo cantado nos Estados Unidos. Eles cantam a música da Rafa lá. Eu quero. Eu tô tirando uma cidadania italiana, na verdade. Sério? Já tá aprovada. Que lindo. Então a Rafa foi pra igreja anglicana, velho. Tá vindo pra igreja anglicana. Olha a Rafa. Eu passei um tempo lá com você. Olha, 1 ano. Você e o Josh se mudarem pra lá, é da hora, hein? Cara, eu ia curtir. Londres. Nossa, eu não me irado. Olha, quem sabe pode ser assim, uma professora na nossa escola durante 1 ano e meio. Olha aí, quem sabe. A gente tá Curso animal, mano. De animal. Não, mas vamos só... Calma, antes de não, terminar. além de tudo que a gente conversar, só antes de tudo. Sim, mas eu preciso que você conte a história da sua casa pegando fogo uma hora, tá? Então vai, qual que vai ser primeiro? Faz essa que depois a gente volta pra falar anglicana. Aí vamos depois entrar só em anglicana e falar só de anglicana, tá bem. Então tá. Olha essa história, galera. Gente, isso é muito bom. A minha esposa estava em Portugal passando férias e eu
Isso é muito bom. E eu decidi fazer um churrasco. Não sei essa história, acho que não sei não. Eu acho que você não sabe. Essa aqui pouca gente sabe. É o que eu contei pra você, não já? Sim, já. Cara, e aí a gente fez um churrascão. Eu chamei, tipo assim, todos os homens do worship team. Legal. Vem aqui pra casa e tal. A gente fez um churrasco. E eu sou churrasqueiro. Eu amo ficar fazendo churrasco mesmo. E tem carne boa lá? Ah, tem. Tipo assim, os cortes são diferentes, né? É mais difícil achar, exatamente, mas é diferente. quando Mas acha, quando você acha, você... Tá bom. Cara, eu acho que é mais quem tá fazendo. Só não faz na airfry, por favor. Ganha na airfryer. Exatamente. Aí, cara, eu fiz ali o churrasco o dia inteiro. Todo mundo saiu da minha casa 11h30. E eu fui dormir, meia-noite. Só que, como a Ana não tava lá, a Ana tava de férias, eu, como um bom homem, falei, vou dormir sem tomar banho. Gente, eu tirei meu sapato e eu deitei na cama assim. Pá, deitei na cama. Tô dormindo. 3 da manhã eu acordei e aí eu olhei assim pra minha casa, gente. Não tô brincando, eu fiz assim. Minha casa tava cheia de fumaça. E aquele cheirão de queimado. No ar eu... Meu Deus, minha casa tá pegando fogo. Cara, minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo. Fiquei desesperado. Saí correndo, eu tenho um estúdio em casa, cheguei correndo, peguei uma guitarra e eu tinha 2 cachorros. Eu peguei um dos cachorros e eu cheguei na rua, 3 da manhã. Eu abri a porta da minha rua, eu enchi meu pulmão e gritei, Fire! Fire! E aí as luzes começaram a fazer assim, ó. Plim, plim, tim, 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 tim. Começou a acender. Cara, começou a acender muita luz. E começou a sair gente. Que era de desespero. Eu assim, fire, fire, fire. E o meu vizinho, ele é segurança. E, cara, um cara assim, alto, assim. Ele chegou e falou assim, tem fogo na sua casa, eu vou te ajudar, eu tenho um curso e tal. Ele pegou a camisa, tirou a camisa, amarrou na cara, e ele já entrou na minha casa. E eu pensei, vou pegar minhas guitarras. Né? Óbvio. Claro. Aí eu peguei, pus minha blusa assim, cara, e saí correndo dentro da casa. E ele, cadê o fogo, eu não consigo ver. Ele subiu, gente, e ele pensou que estava no segundo andar, ele subiu pro segundo andar. Quando eu tô subindo no segundo andar, essa é a melhor parte da história. Eu tô subindo no segundo andar, eu tô assim, ó, Aí... Em um segundo que eu tô subindo assim, no meio da escada pro primeiro andar, eu olho entre o meu óculos e esse gap aqui, ó. E eu faço assim, ó. E eu reparei que minha casa não estava no fogo. Quando eu tava fazendo o churrasco, a gordura do churrasco ficou no meu óculos. É de sacanagem. E aí, eu deitei na cama, tá ligado? Eu deitei na cama. E aí, porque quem tem óculos sabe, né? Fica a gordura. Aí, cara, eu fui e deitei. E aí, o cheiro de queimado era o quê? Era o churrasco que eu tinha feito em casa. Os caras não. acabando. E aí, cara... Calma que melhora. Cara, melhora. Aí, não. E aí, ele fica louco, ele fica assim... Caiu fogo. Eu falei, cara, tu não vai acreditar. E ele olhou pra mim e falou, cadê o fogo? E, cara, ele sem camisa, com a camisa amarrada assim. Eu falei, você não acredita? Meu óculos tá tão sujo que eu pensei que minha casa tava com fogo. E ele começou a ficar muito bravo, ele assim, o quê? Você usa drogas, você é louco. E cara, me deu uma umbrada e saiu da casa. E já saiu me xingando muito bravo. E aí eu saí. Quando eu saí de casa, tá, a rua inteira tem 4 carros de bombeiro, 2 ambulâncias e tá cheio de polícia. Cheio de polícia, todo mundo desesperado. Porque a minha casa na Inglaterra é uma casa... As casas na Inglaterra são todas juntas, né? Então, se uma pegar fogo, todas as casas pegam fogo. E aí, quando eu saí, eu falei... Aí tava todo mundo desesperado. Gente, cena de filme. Imagina, tipo assim, vizinho se abraçando. Tipo assim, aquela cena de filme. Segurando meu cachorro igual um bebê. Assim, ó. Aí eu chego... Tá de sacanagem. Não é. Aí eu cheguei e eu falei, gente, vou contar o que aconteceu. Eu tava fazendo churrasco. E meu óculos tá tão sujo que eu achei que tinha um fogo na minha casa. E aí eles começaram, não acredito. Começou aquele desespero. Ah, você tá brincando, você usa drogas, eu sabia que você usa drogas, músico usa drogas. Então começou a me xingar, todo mundo xingando drogas, tipo assim, xingando. Músico usa drogas. Não, desse jeito. Ah, você é músico, você usa drogas, não sei o quê. E aí, cara, beleza. Aquele desespero, e cara, muito bravo, o polícia chegou e falou assim, a gente pode conversar lá dentro? Eu falei, claro que pode. Aí chegou assim, ele sentou na mesa. Aí ele senta e olha pra mim e fala assim, o senhor usa drogas? Eu falei assim, não. Ele falou, o senhor realmente achou que tinha fogo na sua casa? Eu falei, achei. Ele. Aí ele olha no fundo do meu olho e fala assim, o senhor pode falar que o senhor usa drogas? Porque eu preciso escrever isso, porque em 30 anos de profissão eu nunca vi isso. E vai ser muito embaraçoso pra mim chegar no escritório e falar que a gente trouxe fez essa mobilização pra nada. Aí eu, mas eu não uso. Ele assim, o senhor pode assinar falando que o senhor usa drogas? E aí ele me fez assinar um documento. Só que pra você não é ruim isso? Não, aí calma. Aí isso tudo aconteceu. Pastor. Eu digo que eu uso drogas. Gente, foi tipo assim, foi horrível. Porque quando eu saí, o que aconteceu foi, a polícia fez isso,
eu recebi uma multa do cônsul, caríssima, que eu tive que pagar, porque eu parei a cidade, né? Parei, tipo assim, um bairro da cidade. E aí, a Ana voltou de férias. Quando a Ana, minha esposa, volta de férias, ela tá andando e fala assim, nossa, amor, todo mundo aqui na rua tá me olhando estranho, né? O pessoal não gosta de mim, só que eu não tinha contado pra ela. Eu não tinha contado, já tinha um tempo. E aí eu fui contar pra ela a verdade. Falei, olha, aconteceu isso e tal. E aí, agora, tipo, depois de... Essa história já foi há uns 5 anos atrás. Agora que eles voltaram a conversar comigo. Tem um bom relacionamento com a minha rua, todo mundo me ama. Mas... Evangelizou. Foi um tempo difícil. Essa é a história do fogo. Cara, a história do fogo. O Brasil precisava saber essa. Eu tive um prazer Mas vamos de então explicar. finalizar com um bloco Igreja Anglicana. Porque, cara, o brasileiro não tá ligado que é a Igreja Anglicana. O mais próximo, talvez, da Igreja Anglicana que ele saberia que era a Igreja Católica, mas também não é. Exato. Cara, conta quais são as peculiaridades da Igreja Anglicana. Pode começar pela ceia, se você quiser. Então tá. Nós, como anglicanos, nós temos algumas orações que nós seguimos, né? Não, e são todas orações bíblicas, como o credo. Nós oramos o Pai Nosso. E em dias especiais, de acordo com o calendário, nós temos que seguir algumas regras. A Santa Ceia da Igreja, nós temos que tomar na mesma taça. Por quê? Porque é um costume, né? Que era sempre assim, é um povo e todo mundo é no mesmo nível. Então a taça, todo mundo vem para frente e todos eles tomam na mesma taça. E é vinho de verdade. Só um golinho daí. É só um golinho. Geralmente eles seguram, aí eles te dão, você dá um gole, eles viram a taça um pouquinho, eles passam um paninho e dão para outra pessoa. Só uma bicada. Exatamente. Só que essa é uma das peculiaridades que a gente tem na igreja anglicana. No Natal nós temos muitos cultos de Natal e outra coisa que você talvez não sabe, tem culto de Santa Ceia todo domingo. Todo domingo eles fazem ceia, é muito doido. Um do domingo de manhã, um domingo à noite. Um domingo de manhã, um domingo à noite. Todo domingo vai ter Santa Ceia. Então, toda semana você vai ser lavado ali. Tá ligado? Seus pecados estão lavados. Então, você vai ali pedir perdão todo domingo. Então, tem que estar ali no óleo. Tem que estar. Essa é uma das peculiaridades. Outra, a gente não tem pastor, a gente tem vicar. O vicar, ele é o pastor principal. E esse é um dos problemas que nós temos agora enfrentado na Igreja da Inglaterra. Por quê? Para você se tornar vicar, você não necessariamente precisa ter um chamado pastoral. Você precisa passar em alguns testes, você passou nessa aprovação, você começa a estudar e durante 6 anos você estuda e você se torna um vicar. São 3 anos de teologia e 3 anos de prático. E aí, você virando um vicar, você ganha uma casa do governo e você tem um salário de vicar, né? Um salário de pastor. Só que o que isso aconteceu, o que isso gerou vários postos de trabalho para pessoas que não têm chamado pastoral e eles só querem estar lá por causa da casa. E muitos deles são liberais, muitos deles têm uma visão completamente distorcida. Cara, eu já tive com pastores que não leem a Bíblia. São líderes de igreja que não leem a Bíblia. E eles, tipo assim, chegam lá no domingo e falam de coisas que você fica... Cara, eu não acredito que tu tá falando uma coisa dessa. Eu já tive em cultos onde eu vi pastores falando de futebol na hora da pregação. E tentando fazer, tipo assim, não pregar a Bíblia, mas tentar fazer uma comparação entre o jogo de futebol e a igreja. Nossa. Mas não ler a Bíblia o culto inteiro, entendeu? Então, isso é triste, hein? É algo que a gente tem lutado. Porque a igreja tem muito dinheiro, né? Demais, porque são muitos e muitos anos de funding. Por isso que a gente consegue fazer tantos projetos. Porque a igreja anglicana, com toda a história da igreja, a igreja ela guardava o dinheiro do povo, né, durante muitos anos. E o que aconteceu foi, nesse tempo todo, a igreja ela tem fundings, né, fundos que, cara, são gigantescos. E aí cada igreja ela tem acesso a fundos que fazem os projetos acontecerem. Então se eu falar que eu vou fazer um projeto de música e eu precisava de 25 mil libras, eu aplico para um funding e eles me dão esse dinheiro pra gente fazer. Então a gente tem essa facilidade de fazer muita coisa, mas tem muitas pequenas regrinhas, né? A igreja anglicana acabou de fazer uma polêmica, que é o famoso casamento, a bênção homossexual, né? Que eles aceitaram. Isso é uma regra que é uma bênção que eles aceitaram, mas as igrejas têm a opção de falar que não. Mas a igreja, ao falar que não, ela automaticamente se torna uma igreja homofóbica. Uma coisa que é legal a galera entender é que, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a treta a questão do Estado laico, não é uma treta. O Estado laico, não existe uma religião oficial no país. A Inglaterra tem uma religião Exatamente. oficial, que é a religião do rei, da rainha, que é a igreja anglicana. E aí uma coisa que subverteu, você estava me explicando, era justamente isso. Porque lá na Inglaterra, você só poderia casar se for numa igreja anglicana. Uau. E aí, por conta da lei, tipo assim, de homossexuais que querem fazer união estável, só que lá meio que não existe, então tem que casar, então teve que fazer isso dentro da igreja. Exato. E aí tá rolando essa polêmica. E isso não é algo aprovado. Então, o que foi aprovado não foi o casamento, porque para eles aprovarem o casamento, eles têm que mudar anos e anos da história da igreja anglicana, Meu ligado? Deus. Porque nos nossos
nos nossos livros, está falando que o casamento ele entre um homem e a mulher. E eles têm que estar dentro da igreja anglicana. Eles têm que estar servindo uma igreja durante, pelo menos, eu acho que é 3 meses, alguma coisa assim, para eles serem casados numa igreja anglicana. Porque lá não tem tanto esse casamento no civil, né? A galera casa realmente na igreja. Mas agora, o que aconteceu foi, chegou a um ponto onde a igreja anglicana, a gente tem 40 bispos no país. 36 bispos votaram em concordar com a bênção homossexual. E 4 votaram que não. Então foi algo assim louco. E desses 4, um deles é o nosso bispo. Então a nossa igreja foi logo taxada. Você acha que isso vem justamente desse lugar? Total. O cara que foi ser vicar, mas só Total. pelos benefícios, Total. crescendo, o cara hoje é um bispo, mas não tá alinhado. Não tá. E, cara, muitos deles, se você for ver os argumentos, são argumentos muito, muito rasos. E para alguns deles, eles só falam, você vai discutir, se você só entrar na discussão, eles já começam, você é homofóbico. Então eu não posso falar com você, você é homofóbico. E já começa. Então, a nossa igreja, nós não aceitamos fazer nem a bênção e a gente é taxado como uma igreja que é homofóbica. E porque as igrejas que elas não são taxadas homofóbicas, elas têm que colocar uma bandeira LGBT na igreja. Não, você anda Na lá, porta é da doideira. igreja. Na porta da igreja. Porque na igreja a gente tem Você vê na a frente gente, de várias igrejas. na igreja a gente tem geralmente a bandeira do rei, a bandeira da Grã-Bretanha e agora tem a bandeira LGBT. Nossa. Então é algo assim que tem, é uma luta que a gente tá, então ore por nós, galera, continua aí. E é interessante conversar isso e falar, porque justamente, cara, você pensar, é outra realidade. É outra realidade. Por isso que é legal a galera saber, porque é uma igreja institucionalizada. Exatamente. Então, é literalmente governo e religião se misturando ali. E porque, igual, aqui no Brasil, às vezes a igreja tá tentando entrar no governo. Lá, nós estamos no governo sem querer, tá ligado? A gente tá infiltrado, então tem muita coisa que, igual, coisas básicas. Na minha igreja, no meu edifício que eu tenho de artes, eu não posso fazer um buraco na parede sem pedir permissão. Por quê? Porque o edifício pertence ao governo, entendeu? Então tem muitas coisinhas assim que, cara, é uma regra muito grande. Mas estamos aí. Gente. Muito legal, né? Muito massa. Tem muito- Pedrão, cara, obrigado, Muito velho. por essa obrigada, conversa. Obrigado demais Foi por me ter aqui. muito Foi muito legal. legal. Da hora, mano. O Pedro é um Amei. storyteller, né? Ele velho? é Storyteller. mesmo, cara. Ele é Falei mesmo. demais, né? Muito bom. Não, foi muito bom. A gente Eu ama gostei. quando o convidado conversa, assim, fala. Sim, não, a gente foi muito quer bom. isso que a gente gosta. Ó, e aí já fica pra próxima conversa, vai fazer um especial hangout só com piadas de português. Eu vou meu falar Deus. assim em Não, português vamos e terminar com vamos uma ver. piada, então, de português. Você vai... Manda do papagaio. Dos papagaios? Ok. Isso. Ele, como morou muito tempo em Portugal, gente, ele tem um sotaque de Portugal. Então vou dizer. O Manel, ele queria comprar 2 papagaios. A produção tá morrendo aqui já. Quando o Manel chega... E Manel foi ao Brasil comprar o papagaio. Quando o Manel chega ao Brasil, vê 2 papagaios. O azul e o amarelo. O azul tava assim. Pri, 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 pri. E o amarelo tava assim. O Manel olhou para os papagaios e disse assim: vou comprar um papagaio para a Maria. Maria é a esposa do Manel. Pergunta: ó senhor brasileiro, como estás? Tudo bem? Gostaria de comprar um papagaio. Qual é o preço do papagaio azul? E o papagaio azul, pri, pri, pri. O brasileiro olha para ele e fala: não, vai pagar em euro. Esse daqui custa 500 euros. Ele, ok. Então, e o amarelo? Ele assim, o amarelo são 5.000 euros. Aí o Manel já, tem de fazer aqui as contas, porque o que canta, ele, é 500 euros, mas o que está ali sem cantar é 5.000 euros. Amigo brasileiro, mas porquê é que o papagaio, o papagaio que canta é mais caro do que o outro? O papagaio que não canta é mais caro que o outro. Aí o brasileiro olha para ele e fala assim: então, senhor Manel, é porque o que você está vendo cantando é o cantor. E o que balança é o compositor. Entendeu? Maravilhoso. Essa piada é muito boa. Aí, ó. Tá vendo como é boa? Eu contei as mesmas piadas pra eles e eles não gostaram. É que tem que dizer com sotaque. Falsinho. Tem que dizer com sotaque. Eles têm que ter o sotaque, demais, senão não demais. funciona. Gente, foi bom Pedrão, demais. obrigado. Pedrão, a gente Obrigada. sempre termina, cara, pedindo para nossos convidados orarem, declararem o que vocês estão sentindo. Enfim, então aquela câmera é sua, esse tempo é seu. Declara, ora por nós, Amém. e pelo Brasil, e pelas nações, Amém, e pela amém. Europa. E ore. E vai. Amém. Cara, eu quero orar especificamente para
pra galera, os artistas. Eu quero orar por eles, porque isso é algo que queima no meu coração. Se você tem isso no seu coração, cara, eu acredito que Deus, ele realmente está te levantando pra ser uma voz. E quando eu falo ser uma voz, não quer dizer que você pode ser uma voz nacional. Talvez você vai ser uma voz dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro dos seus pequenos grupos. Então eu quero orar por você agora, tá bem? Então, Pai querido, Pai, eu te agradeço, Pai, por todos os artistas, Pai, que estão assistindo, Pai. Por todos eles que têm uma chama queimando no coração, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha inspirar canções dos céus, para que o Senhor venha inspirar, Pai, pinturas dos céus, Pai. Que pinturas venham curar, que canções venham curar, que poesias, Pai, venham curar, Pai. Pai, nós declaramos, Pai, que todas as mentiras que estão calando os artistas dentro de nós, que elas desapareçam em nome de Jesus, Pai. E nós cremos, Pai, numa geração de artistas que vão transformar o Brasil, que vão transformar a Europa, Pai. E eu declaro isso agora em nome de Jesus, que todas as mentiras lançadas sobre você, que artes não vai dar certo, que isso não é o sonho de Deus para você, elas vão cair agora em nome de Jesus. E que caminhos vão ser abertos. Eu oro por favor de Deus, por portas abertas, portas escancaradas, e que o reino de Deus cresça através das artes dentro de você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pedrão. Amém. Fala da conferência que você vai fazer. Galera, se você tá na Europa, olha, isso é pra você. Dia 11, 12 e 13 de maio, em Leicester, na Inglaterra, a gente tem uma conferência para artistas. Músicos, fotógrafos, videomakers, dançarinos, pintores, poetas, todos os tipos de arte. Nós acreditamos realmente que as artes, elas podem transformar uma sociedade, e a gente quer transformar a sociedade transformando a igreja local. Nós cremos que Deus, ele está resgatando as artes novamente. Então, se você quer fazer parte disso, nosso site é www.vinitvivos, VIVUS.com, e você pode ter mais informações lá, tá? E amo vocês. Obrigado demais. Obrigada, amigo. Valeu. Nossa, demais, gente. É isso, pessoal. Valeu por mais um Hangout. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Vai pra Europa.